Bueno, muy buenos días a todos y todas. Bom dia a Bienvenidos al todos, sejam webinar todos muito Telesalud, bem-vindos ao Conectando a webinar Telesaúde, Pacientes y conectando Proveedores, pacientes e provedores, organizado por la BID, la organizado pelo BID, Organización Panamericana de pela, la Salud, e pela y el Organização Banco Pan-Americana Mundial. de Saúde e pelo Banco Mundial. Muchas gracias a todos para Muito sumarse. obrigada a todos por terem se Contamos con juntado a nós. interpretación a Nós español, temos inglés interpretação y simultânea em portugués. espanhol, inglês e português. Para seleccionar el idioma de su Para escolher o preferencia, idioma da sua por favor, preferência, hacer clic en el icono basta del clicar na globo parte en inferior el da sua panel de tela, control. no ícone do globo, no painel de controle. También pueden dejar preguntas a través Também de la podem fazer as función de perguntas através da Q&A. função de Q&A. Seleccionamos algunas para el final del webinar. Nós vamos então Ahora selecionar sí, algumas perguntas ao para final do comenzar, webinar. les cuento Então, que en para primer lugar, começar, eu gostaria daré de unas dizer que, palabras antes de mais nada, introductorias de gostaria de Fernando convidar Regalia, a Ferdinando gerente del sector Regalia, social del BID. presidente do setor Luego, social do contaremos BID. con cuatro Depois, teremos expositores que quatro expondrán sobre apresentações que Colombia, falarão sobre a México Colômbia, y México Argentina. e Argentina. En cuanto a las palabras del cierre, E depois, aprovecho no para saludar encerramento, a eu la doutora gostaria Tania de também saudar a Timochenko del doutora Banco Tânia, Mundial, do quien nos Banco está acompañando en Mundial, este Tânia momento, pero será Dimitrachenko, que está reemplazada nos por la acompanhando Federica neste Secchi en momento, las palabras del cierre. e ela vai fazer as nossas Asimismo, querría aprovechar para encerramento. Eu mencionar também que Marcelo gostaria de Agostino, mencionar que de la Marcelo Organización Panamericana de Agostino, la Salud, da PAHO, da no Organização podrá Pan-Americana de sumarse el día Saúde, de hoy não vai conseguir por se motivos juntar de a su nós no dia de agenda hoje y en su por conta lugar do contaremos con seu la agenda. presencia del Mas, doctor em seu Carlos lugar, Martín teremos Otero. o Dr. Por Carlos último, Martino hablará Pablo e Arán, também jefe de protección social de o chefe de salud del proteção BID. social do Ahora BID, sí, Pablo adelante Fernando. Ibararan, Como se juntará a dije, nós. Fernando Então, agora, Regalia, Fernando gerente del sector Regalia, social del do BID. setor social do BID, fará a nossa Muchas gracias, abertura. Jenny, y muy buenos Muito días a todas obrigado, y a todos. Jenny. Bom dia a todos. El año pasado Ano dimos un paso passado, nós significativo al demos um lanzar la passo Alianza para la significativo no Atención Primaria lançamento de Salud da en las Aliança para a Américas. Atenção Primária de Esta Saúde nas iniciativa es Américas. fruto de nuestra Essa colaboración iniciativa é fruto da nossa con la Organización colaboração Panamericana de la com a Salud y con el Organização Banco Pan-Americana Mundial, y da tiene un Saúde e com o propósito Banco claro, que Mundial, es com um claro apoyar la propósito, que é transformación de los apoiar a sistemas de salud en nuestra transformação dos región, sistemas de saúde poniendo da nossa un foco região, en particular en la colocando atención foco primaria especialmente na y área en de la atenção resiliencia de estos primária sistemas. e na Y un resiliência dos elemento nossos clave de sistemas. esta O transformación elemento es la chave salud dessa digital. transformação é a Ahora, saúde la salud digital digital. no es una A innovación saúde más, es digital una não é uma respuesta questão a mais, é necesaria y apenas uma urgente resposta necessária a e las urgente limitaciones a las que nos enfrentamos hoy. às limitações que nós Al hoje mejorar la accesibilidad, la enfrentamos. calidad del Assim, servicio podemos y la melhorar a eficiencia, se acessibilidade, convierte en un pilar qualidade de serviço e fundamental para eficiência, que cualquier são pilares estrategia de salud fundamentais para moderna. qualquer estratégia de saúde moderna. Para entender por qué es tan Para urgente entender actuar, por que é permítame tão urgente compartirle atuar nessa algunos área, datos. eu vou Un compartilhar com tercio de la vocês alguns población de la dados. región Um tiene terço da população da necesidades região médicas no tem satisfechas. necessidades El médicas que não são problema obviamente atendidas. varía según el nivel de Novamente, esse ingreso de los problema, claro, países. vai variar Los de países de acordo la com a región renda que dos tienen países. Os altos países da ingresos, esta região que cifra têm es un alta renda, 12%. esse número é Los cerca países de de ingresos medios 12%. bajos Naqueles de médio para alcanza el baixo, chega a 55%, o sea, más de la 55%. mitad de las Ou personas seja, no mais da reciben metade da la população atención não que necesitan. recebe a atenção Y es aquí necessária. donde la telesalud juega E un aqui que a papel telesaúde absolutamente tem um crucial, papel por absolutamente su crucial, capacidad para conectar por sua pacientes a capacidade de proveedores conectar pacientes com os independientemente de la provedores, distancia. independentemente da La distância. telesalud realmente está A redefiniendo telesaúde el está acceso a la atención redefinindo o médica y como acesso à atenção resultados, médica e, como muchos países de la resultado, región han visto una muitos países da oportunidad para região brindar a estão, assim, pacientes aproveitando essa con oportunidade enfermedades crónicas para o a ah, personas con tratar de pacientes trastornos com de doenças salud mental crônicas ou el pessoas com algum monitoreo transtorno y de la saúde atención mental, continua permitindo que que elas possam necesitan. ter monitoramento contínuo que elas Pero precisam. es súper importante É, que portanto, no muito frenemos el importante que impulso não que ah, la telesalud logró durante la pandemia impeçamos y esse conseguir que impulso la que foi combinación iniciado óptima durante a entre pandemia, atención fazendo uma presencial y coordenação entre telesalud a atenção nos lleve presencial e a paulatinamente a cerrar las telesaúde, brechas de para que atención que possamos teníamos lentamente acabar com pre-pandemia. essas lacunas que tínhamos En este pré-pandemia. webinar conoceremos Nesse proyectos que han webinário, expandido el nós vamos acceso al falar de alguns servicio projetos de que salud, en particular ampliaram os telesalud, serviços de y han saúde, mejorado la especialmente calidad de la telesaúde, atención e primaria. como foi possível melhorar a atenção da Estos qualidade, proyectos a demuestran qualidade da cómo la atenção salud primária. digital Esses puede projetos realmente têm cambiar a vidas y saúde nos da una digital, visión del futuro mostrando que como esses tenemos projetos aquí podem como mudar humanidad. as vidas. Ahora bien, para profundizar, Agora, voy a para ceder la palabra aprofundar um a pouco mais Sebastián esse Bauer, assunto, eu vou es passar a economista palavra principal para de o salud en el BID, Sebastian y nos Banhoff, dará una que visión é más da área de detallada saúde do sobre BID, el que vai caso nos de trazer uma Colombia y visão un mais estudio que está detalhada do relacionado caso con da los temas de Colômbia, telesalud, um estudo diabetes y relacionado otras à enfermedades telesaúde crónicas.
que vai tratar também de agradezco la enfermidades atención y crônicas. Eu muchas agradeço a todos gracias. pela atenção e muito obrigado. Muchísimas gracias a Muito Ferdinando. obrigado, Como a mencionó Ferdinando. a Ferdinando, Como nosotros mencionou tendremos aquí a Ferdinando, Sebastian Bauhoff, nós que es teremos el analista agora o principal de Sebastian salud en la BED. Bahnhof, Hablará economista sobre un estudio que se do lideró en BID. Ele vai Colombia falar de um sobre estudo que diabetes y aconteceu na población con Colômbia, salud. Por favor, na adelante, área de Sebastián, por su saúde. Por favor, presentación. Sebastian, você tem a palavra. Sebastián, no te escuchamos. Thank you so much. I'll say that again. Thank you so Muito, much for having me. muito obrigado por me As you noticed, receberem. I'm glad to be here and É um prazer contribute to estar aqui. these discussions today. É um prazer I will take a conversar little com bit todos of a vocês health hoje. Eu systems quero perspective, aproveitar um pouco rather than e looking falar at sobre a telehealth questão and de just from a health saúde, systems de perspective, how telehealth can be telesaúde, useful to e como overcome ela barriers pode ser to utilizada. routine care and dealing Perdão, with some of acho the que pressing issues we perdemos have in health systems. mais uma vez. Let me get Não started escutamos o by orador. giving you just a very brief context and again placing this sort of in the health systems policy space. I'm sure you all know that Latin America has a very high burden of Teresa, você non-communicable ouve? diseases, both Eu with não, regards to morbidity and mortality. The study that I'll talk about today is about diabetes, but that's really just one example that I think illustrates quite well how difficult it is to manage non-communicable diseases. eu não estou chronic conseguindo conditions. ouvir o orador. In particular, A these kinds of dificuldade das conditions doenças. Pronto. are joint Temos effort of health systems, Nós hospital temos os providers, sistemas de patients, saúde and there are e continued pacientes efforts, not just no one-off seu interventions, esforço contínuo between these different entities, eh, patient de health lidar com systems, essas and diferentes providers. entidades e sistemas And de as you can saúde. see here on the Como top podem left, ver aqui, na parte there's esquerda a care superior, cascade for diabetes nós control. temos And on the aqui um left side, gráfico there sobre were a área 100 de people, maybe only diabetes. Entre 100 2/3 pessoas, did apenas some blood 2/3 tests de for blood pessoas sugar, fizeram maybe aqui o about exame de 1/3 of sangue para surgeries to testar a control of your blood glicose. sugar. So there's lots of gaps Portanto, há across the care grandes cascade. This is lacunas em just toda a one região. example of a chronic Esse é condition apenas um and one exemplo. setting in the Nós nation. vemos aqui This is a problem uma everywhere in conjuntura na most região, mas é um problema em todas as áreas. So we started to look into Então, this question of estamos what começando is a it ver that essa we can do questão to de help o patients que better nós podemos manage fazer their para chronic ajudar a conditions. vida And dos there pacientes, are melhorando as suas examples of disease condições. management programs for E por que diabetes que that esses are very programas de good at gestão de helping doença chronic podem conditions, typically ajudar? in ah, Colombia. These are e often como really trabalhamos com isso na complex programs Colômbia? that involve Muitas multiple vezes é lines um of healthcare programa providers, an entire complexo care team, if you wish, que vai nos doctors, atender de uma nurses, maneira geral, specialists, com médicos, nutritionists, enfermeiras, and they also nutricionistas require many especializados interactions e to patients também and doctors, and diferentes our ações care team needs to engage que routinely and frequently. nos So permitem it's really engajar important to melhor os understand what is it that pacientes. helps people enroll in these programs. Vamos ver How como can que we vamos help ajudar as patients pessoas a make participar effective desses use and programas stay e on these ajudar os programs. pacientes So a we did tomar a as small decisões qualitative necessárias. study Fizemos with um estudo 40 patients and qualitativo about com 40 40 healthcare pacientes professionals to e understand 40 both from the demand side, not just profissionais supply para side, entender tanto o lado da oferta how quanto da to demanda, como improve patients' use and melhor effectiveness of these atender os programs. pacientes e o uso dos We pacientes started off with some desse general tipo de barriers telesaúde. in Começamos de accessing uma the maneira schemes and geral, programs perguntas and geradas em managing tipos de diabetes and other acesso chronic e conditions, a and then gestão asked de diabetes specifically e outras about doenças opportunities to crônicas, improve. especificamente quais são So as here's oportunidades just a para summary melhorar. of some of the Aqui findings temos um for resumo general de alguns dos barriers to achados adherence to para diabetes programs. a área de There's sort of a aderência bucket a with esses some programas. administrative issues E and também access. temos aqui a parte de acesso, Oftentimes the administrative autoridades processes are administrativas. quite slow when it comes to Nós vemos que esses authorization of projetos, às vezes, são procedures and muito specialist lentos nos visits, procedimentos, long muita waiting lists and burocracia, referral listas orders, grandes de espera difficult to get and e often uma expire dificuldade de muitas too vezes fast. chegar e, às Waiting vezes, time os issues. exames Some patients vão report expirar, waiting for up to 3 não months estão for a mais válidos. Os specialist pacientes consultation. esperam 3 And meses there's para also conseguir uma fragmentation of consulta com um services. especialista. E há também Oftentimes uma the care team is fragmentação de located in serviços. different places, so Por patients exemplo, have to a travel parte de atendimento from está one place to the fragmentada em next to diferentes access the áreas. required care team. There's also issues with the support Também há system. questões em relação aos sistemas Diabetes de and chronic apoio. diabetes are not just an Diabetes e issue outras for the doenças patient, but crônicas they're não also são often apenas questões para o for paciente, mas muitas families vezes uma and questão family para os members to familiares. engage in A família behavioral precisa change or apoiar o dietary, paciente, for às vezes example. precisa fazer uma There's mudança, issues of por exemplo, knowledge, na both with dieta dos regards to lack of pacientes. knowledge and Então, há uma of falta, às vezes, de misinformation conhecimento por about parte da this disease família and how to manage em them. relação à doença, Behavioral como issues, gerenciar a doença, lifestyle questões changes, comportamentais, things, and mudanças then de vida e esse structural tipo de issues coisa. like, for E example, também questões access to estruturais, como, por medication or exemplo, expensive acesso à medications. medicação. Now,
Agora, observando essas questões, podemos ver que o atendimento digital pode aumentar a eficiência, acesso, criando uma situação mais fácil para os pacientes, para que eles cheguem ao atendimento. Há formas específicas que isso pode acontecer, por exemplo, acelerar o acesso às questões administrativas, trazendo informação para os pacientes, para a família e para os próprios pacientes, e também lidando com algumas questões estruturais. Como podem haver aqui algumas barreiras, por exemplo, pacientes às vezes não têm acesso ou têm todas as ferramentas digitais necessárias. Então, precisamos, por exemplo, de uma mudança comportamental para o acesso à telesaúde, mas nem sempre esses métodos são eficientes. Por exemplo, questões comportamentais, no apoio, às vezes a pessoa que faz o cuidador da família, os pacientes não conseguem entender muito bem o que eles precisam fazer, como são as questões para diagnóstico e tratamento. As nossas entrevistas também indicaram que os pacientes e os provedores de saúde têm algumas experiências na Colômbia em relação aos chamados EPS. Tanto os pacientes quanto os provedores de saúde são muito otimistas em relação a isso. Eu coloquei algumas citações aqui em relação às questões administrativas, que são muitas vezes mencionadas, por exemplo, economias na área de transporte, não só para atender, mas também o agendamento, e você economiza tempo, você não precisa ir até o local para fazer o agendamento. Então, o tempo e o dinheiro economizado é muito importante. O monitoramento do agendamento, tendo mais acompanhamentos com diferentes membros de toda a equipe de atendimento. Então, são apenas algumas coisas importantes que foram citadas. E, por exemplo, o tempo, né, que a pessoa leva, você pode ligar o tempo todo, por exemplo, e você consegue gerenciar melhor as questões crônicas. Parece que você se sente bem cuidado. Os desafios para a telesaúde também existem, porque há algumas moções, por exemplo, o que eu mencionei anteriormente, algumas das barreiras que não conseguem ser tratadas, por exemplo. Também a questão de usar serviços de telesaúde e ferramentas digitais nem sempre são fáceis para algumas pessoas. Temos alguns exemplos aqui. Por exemplo, para as redes de apoio, você tem que ter certeza que os provedores, que os familiares e os cuidadores estão treinados para usar essas ferramentas e para poder aproveitar o máximo dessas ferramentas. Às vezes há também a questão de entendimento das ferramentas digitais, como lidar com a tecnologia e aprender a usar essas ferramentas. Há também uma questão de uma mudança cultural, com uma personalização mais profunda. Às vezes as pessoas não querem ter que se engajar com máquinas, preferem engajar com uma pessoa. E mesmo que seja uma visita virtual, mas que haja uma pessoa do outro lado da linha. Para doenças crônicas, muitas vezes é uma questão de ferramentas mesmo digitais, habilidades digitais. São normalmente pacientes mais velhos e que não têm certeza como usar as ferramentas disponíveis. Mas tudo isso para dizer que a telesaúde tem muito entusiasmo, incluindo aquela comunidade de provedores de saúde, que tem que lidar com essas condições. Mas não é uma panaceia, não é uma solução para todos. Mas muitas vezes não é a única abordagem necessária. Às vezes é mais fácil você engajar toda a parte da equipe de atendimento com as ferramentas digitais, mas nem sempre para o paciente é a maneira mais fácil. Então, há altos e baixos, mas nas nossas entrevistas, a telesaúde, tanto para a comunidade de pacientes quanto para os provedores, parece ser excelente. Há muito potencial a ser explorado para progredirmos e avançarmos para todo o sistema de saúde com a telesaúde, independentemente de qualquer ferramenta, assim como qualquer ferramenta, altos e baixos. Mas há uma política essencial. Às vezes nós precisamos trabalhar junto com outras pessoas que não são, digamos assim, letrados no mundo digital. Mas essas são as mensagens principais que nós temos, sempre lembrando que temos que verificar as políticas por trás disso, que todos possam melhorar o resultado final dos pacientes. E com isso eu vou passar a palavra de volta. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Sebastião, pela sua apresentação. Para aqueles que estão fazendo perguntas aqui em relação
A interpretação, por favor, basta você entrar no chat ali as instruções em relação a como ouvir a interpretação. E se tiverem dúvidas, estamos aqui para atendê-las. Bom, vamos seguir então. Antes de apresentar nosso próximo oradora, a Arellano Consuelo Arellano do México, vamos falar rapidamente de um projeto piloto que nós realizamos no México em relação à telesaúde para pacientes diabéticos. Depois vamos voltar com a doutora Consuelo Arellano, que vai falar mais desse projeto. Esse vídeo tem o som em espanhol e tem os subtítulos em inglês, mas pelo site vocês podem ter acesso aos vídeos com as legendas nos 3 idiomas. Temos ali o link. En México, la diabetes No tipo 2 México, es diabetes una de tipo las 2 é uma das principales principais causas causas de de muerte. morte. Solo Em en 2021 representou 13% dos óbitos. Além disso, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição realizada em 2022, a prevalência de diabetes na população mexicana é de 18,3%. Porém, para os pacientes diabéticos, receber atenção especializada de maneira oportuna pode ser um desafio. Sim, se for uma consulta tradicional, levaria talvez 5 horas para poder sair de casa e chegar até o consultório de um médico. E eu tenho que ainda esperar para ser atendida na minha consulta e depois voltar para casa. Não apenas o tempo de espera pode ser uma barreira, mas também o gasto de ir a uma consulta especializada. Do ponto de vista econômico, eu tenho que sair de casa às 4, 5 da manhã. E com a questão que eu tenho de diabetes, eu tenho que comer em certos intervalos. Então, nem sempre eu consigo fazer isso. Por isso, na Cidade do México, nós implementamos um projeto piloto de telemedicina com o objetivo de eliminar essas barreiras e melhorar a qualidade da atenção. A principal diferença da teleconsulta é que o paciente não precisa se deslocar até a unidade de saúde. Nós conseguimos atender nesse mesmo centro de saúde e podemos ter aqui uma avaliação por um especialista, com também os médicos generalistas, e conseguimos então tratar melhor cada um com cada sua especialidade. Este projeto foi criado pela Secretaria de Saúde da Cidade do México, o Serviço de Saúde OPD Health Services da Cidade do México, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e a Fundação Carlos Slim. Esse programa contribuiu para melhorar o acesso à saúde para a população aos serviços médicos. Dessa forma, as pessoas, por exemplo, da vizinhança de Chocomilco, vai conseguir ter o atendimento mais próximo e ter a atenção médica nesses serviços. Assim, você evitando qualquer trâmite administrativo e podendo também ter acesso a outros hospitais com o atendimento de especialistas. Então, a telesaúde não só é possível, mas também é necessária. Para o BID, a transformação digital do sistema de saúde é absolutamente essencial. Esse projeto piloto mostra como que a digitalização pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Com base no banco de referência da Organização Mundial da Saúde, é possível ver como que, ao acompanhar padrões internacionais, nós conseguimos resultados positivos em todas as áreas. Eu vejo que quais são os grandes benefícios. De acordo com a minha doença, eu vi uma melhora imensa no meu atendimento. Para esse projeto, nós usamos a plataforma Mido da Fundação Carlos Slim, fazendo o vínculo entre o provedor de saúde e um especialista e o paciente, para poder gerenciar as consultas à distância. A Fundação Carlos Slim vai desenhar e desenvolver soluções para lidar com as questões de saúde pública, e isso com um foco de saúde pública personalizado. A abordagem da diabetes vai trazer um esforço conjunto dos pacientes, familiares e profissionais de saúde. E esse projeto piloto mostra como que a saúde digital pode melhorar o tratamento dessa doença de uma maneira efetiva. Muchísimas gracias. Ahora sí. Muito obrigada. Agora sim, vamos então ouvir agora em primeira voz a doutora Arellano, que é doutora em saúde na Secretaria de Saúde da Cidade do México, que vai falar um pouco mais sobre esse projeto. Por favor, estamos agora ouvindo a senhora. Por favor,
Consuelo Estefan Arellano. Olá, Bom dia a todos. É um prazer saudar a todos e agradeço a todos pelo convite. Como puderam ver no vídeo, nós temos esse projeto piloto de implementação de telesaúde na cidade do México para a atenção de pacientes com diabetes mellitus tipo 2, diabetes tipo 2. Como já foi mencionado pelos meus colegas, esse projeto piloto corresponde a necessidades específicas de atenção à saúde em toda a região da América Latina. Nós sempre consideramos que, quando começamos a usar a telesaúde, pensamos que todas as iniciativas que estavam projetadas para lidar com as grandes distâncias, né, derrubar as barreiras geográficas, das distâncias geográficas. Porém, as condições da cidade do México apresentam novas barreiras de acesso, por exemplo, questões que estão relacionadas ao trânsito, o excesso de população, com áreas, por exemplo, de maior hostilidade e violência. E, então, para isso, nós criamos projetos que relativamente poderiam ser levados em consideração para serem mais rápidos, que às vezes não havia recurso econômico suficiente para lidar com certos projetos. Então, nós chegamos, seria difícil fazer o atendimento. Em 2023, a cidade do México tem aproximadamente, nesse momento, 9 milhões de habitantes, só na cidade do México. Desses habitantes, quase que 4 milhões não têm algum tipo de seguridade social. E essas pessoas recebem sua atenção no sistema público de saúde, através dos hospitais e das comunidades médicas que antes estavam sob a administração da Secretaria de Saúde da Cidade do México, assim como os serviços de saúde pública. A prevalência de diabetes tipo 2 é de cerca de 12,6%. E, como eu já disse, para o caso da Cidade do México também, a diabetes tipo 2 e as suas complicações representam a segunda causa de mortalidade. Para implementar esse projeto piloto, nós usamos como base, como referência, algumas das ferramentas que já estavam publicadas e todo esse entorno que os processos de digitalização que foram iniciados na Covid para fazer o atendimento em saúde digital. E além das ferramentas que nós vemos aqui na tela, as ferramentas de medição de nível de maturidade das instituições de saúde para implementar serviços de telemedicina, com a ideia de que serviços de saúde público da cidade do México para pessoas sem uma seguridade social. E essa ferramenta vai considerar a avaliação desses 6 pontos: a preparação organizacional para a atenção, os processos, a questão dos entornos digitais, os recursos humanos, aspectos normativos e o conhecimento especializado para poder atender esses pacientes. E vamos realizar isso, que eu vou compartilhar esse link no chat. O nível de maturidade para as diferentes unidades de saúde estão em nível 2, o nível 2 de 5. O que isso quer dizer? Bem, que apenas só é possível ter um projeto piloto com um número limitado de unidades de saúde. Então, é necessário ter um diálogo mais próximo e um estudo mais detalhado das autoridades de saúde para poder determinar quais são as linhas de desenvolvimento dessas ferramentas. Também é necessário entender o modelo que está sendo implementado nesse modelo, que é o RISS, Redes Integradas de Serviço de Saúde. Nesse mesmo sentido, como parte dessa avaliação, também foi realizada uma pesquisa em relação ao panorama legal que existe no México. Esse documento também está publicado e para o ano de 2021-22 não existe no México e nem na cidade do México um marco jurídico que possa dar apoio à implementação de ações em telesaúde. Portanto, considerando essas conclusões, foi decidido então fazer uma implementação de um projeto piloto para ter maiores informações mais oportunas e mais próximas da cidade do México, que permita realizar um projeto de maior alcance, levando em consideração também essa ferramenta publicada pela Organização Mundial de Saúde, que é o panorama de implementação da telemedicina. Você vê aqui a tela
Nós, então, decidimos realizar esse piloto. Para a realização do projeto piloto, durante o ano de 2023, toda a equipe de trabalho está focada em realizar um diagnóstico da situação e esses são os documentos que eu compartilhei anteriormente, e para além disso também desenhar qual seria o fluxograma para a atenção dos pacientes, também uma plataforma que possa lidar e apoiar esse fluxograma, como nós vimos no vídeo ali, que a plataforma que foi criada pela Fundação Carlos Slim para o ano de 2024, já com a plataforma pronta, depois dos necessários ajustes, nós começamos então a fazer um trabalho junto com as unidades médicas para o desenvolvimento do projeto piloto, a capacitação dos provedores de saúde. Então, vamos também fazer parte da infraestrutura de equipamentos de informática e todos os equipamentos necessários para conectar as instituições e as unidades médicas nesse projeto piloto, tanto no primeiro quanto no segundo nível. E, finalmente, de maio até julho de 2024, o projeto piloto, então, foi implementado. Quais foram os principais dificuldades que nós tivemos, quais eram os principais objetivos, perdão, quando nós começamos? Quando nós decidimos, então, realizar o projeto piloto, as unidades médicas de primeiro e segundo nível estavam em diferentes organizações, então esse foi um dos principais desafios. E se isso não bastasse, durante o ano de 2023, foi realizado a centralização com uma outra nova instituição chamada OPD Bem-Estar, e para todas as unidades de primeiro e segundo nível de atendimento. Então, no momento da implementação do projeto piloto, ou seja, para maio de 2024, nós tínhamos 3 instituições participando do projeto piloto. Isso, é claro, apresentou um certo nível de desorganização e, por outro lado, nós também tínhamos um nível de maturidade baixo que já havia sido diagnosticado anteriormente, desde 2021. Então, qual foi a solução? Primeiro, a vontade política. A nossa Secretaria de Saúde, doutora Líbano Arellano, favoreceu que todos os participantes das instituições novas e aquelas que vinham administrando as instituições de saúde pudessem sentar juntas, dialogar, estabelecendo acordos e, finalmente, estabelecendo dentro da nossa pauta a realização do projeto piloto. Isso definitivamente ajudou muito a toda a equipe de trabalho e, da mesma forma, nós também nos asseguramos que pudéssemos formar durante todo esse tempo uma equipe especializada, ou seja, todas essas instituições estavam representadas por pelo menos uma pessoa que já tinha uma ideia, já tinha uma noção do contexto e uma ideia da relevância da implementação desse projeto de saúde. Outro desafio foi a falta de equipamento informático. Boa parte das unidades não tinha equipamento de informática atualizado, eram equipamentos obsoletos. Então, para a implementação desse piloto, a Fundação Carlos Slim e o BID nos apoiou com o empréstimo de equipamentos de informática e também uma atualização para poder designar uma rede adequada para favorecer a conexão entre entre o primeiro e segundo níveis. Também havia uma ausência de uma plataforma adequada para a atenção de telesaúde, como nós vimos também no vídeo, em colaboração com a Fundação Carlos Slim e toda a equipe técnica que participava. Então, nós podemos favorecer que podemos implementar dentro da plataforma MIDO uma nova abordagem para trabalhar com a telesaúde. Em outro caso, para outro cenário, também alguns dos colegas em outras instituições puderam optar usar outros provedores. Certamente, essa plataforma foi referida porque dentro da cidade do México e instituições públicas de saúde, especialmente aquelas que têm a responsabilidade social, temos também implementado uma experiência única que permite o intercâmbio de atenção de primeiro e segundo nível, e esta ferramenta poderia ter ajudado muito na implementação desse projeto piloto. Outro desafio foi a capacidade reduzida de pessoal clínico para o uso de tecnologias informáticas. As soluções que encontramos foi simples, teve a ver com capacitação em geral, criar mecanismos claros de seguimento e de informação de fatos. A informação clínica, todos se sentiram acompanhados e sentiram todo o tempo que estavam recebendo
uma orientação adequada. Desta forma, foi possível reduzir o medo dos nossos companheiros, das pessoas. Outro medo dos profissionais clínicos teve a ver com as repercussões médico-jurídicas, ou seja, nós carecíamos desse arcabouço jurídico para a implementação dessa telesaúde na Cidade do México. Inicialmente, optamos por incluir na plataforma as informações necessárias para a tomada de decisões clínicas relevantes para o cuidado dos pacientes com diabetes mellitus 2, acompanhando com profissionais especializados para atender a teledistância. Esse piloto foi implementado com consentimento informado e justamente nós informamos com clareza aos pacientes que participaram no projeto piloto as condições de atendimento e, por sorte, todos concordaram, pelo menos a maioria. Outro desafio, por fim, foi o medo em termos de pessoal em relação à perda dessa relação médico-paciente. Por um lado, a cultura médica em geral, cultura clínica, especialmente no México, na Cidade do México, e algo que observamos nesse piloto foi que, ao contrário do que acreditávamos, o piloto de telesaúde permitia marcar consultas de acompanhamento de uma forma mais próxima em períodos mais curtos e tendo a possibilidade de fazer esse acompanhamento mais contínuo aos pacientes, isso favorecia a percepção da qualidade desses cuidados e eles recebiam sempre retorno sobre o que estava acontecendo. Isso motivou as pessoas que participaram no piloto. Finalmente, demonstrou que é possível implementar a telesaúde na Cidade do México com as adaptações informáticas necessárias, porque a vontade do pessoal e a determinação política existe, e a centralização de tudo isso, como essas informações de bem-estar, as informações de primeiro e segundo nível já estão, e isso estabelece um panorama para a implementação de futuras iniciativas em telesaúde. Também consideramos viável os cuidados médicos de outras doenças, como, por exemplo, ao cuidado de saúde mental. No novo modelo de cuidado de saúde no México, especialmente na Cidade do México, esse modelo de saúde e bem-estar, a Secretaria de Saúde da Cidade do México assume um papel essencial e se concentra na capacidade de cuidados de todos os provedores de serviços, não só em bem-estar, mas como também das instituições que provêem a cuidados de segurança social, tendo um melhor panorama para favorecer a integração dos serviços. E concluo aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, muito interessante ouvir em direto toda a complexidade desses cuidados que vão muito para além da tecnologia e que tudo que é necessário para levar adiante esse projeto. Muito obrigado. Vamos agora passar novamente ao sul do continente. Vamos ouvir a doutora Maria Celeste Sevillano, chefe do Departamento de Telesaúde e Inovação do Hospital Pediátrico na Argentina. E ela falará dos serviços de telesaúde oferecidos pelo hospital e a sua relação com a Rede Federal de Telesaúde da Argentina. Doutora Celeste Savignano, com a palavra. Muito obrigado, Jenny, pela sua apresentação, muito obrigado pelo convite. E a verdade é que, graças a todos os meus colegas, obrigado a todos os meus colegas, porque ouvindo essas outras experiências, nos enriquece e permite a todos que trabalhamos nesse conceito de telesaúde, saúde digital, nos faz continuamente repensar na geração de melhores oportunidades para as comunidades a quem cuidamos. O título da minha apresentação é justamente eu trabalho no Hospital de Garrahan e, como política institucional de saúde pública, como ela foi se transformando numa política pública de saúde na República da Argentina.
Vamos ver, avançando. Aqui um contexto resumido institucional. O Hospital Garrahan é terceiro nível de cuidados, ou seja, um hospital de alta complexidade para cuidados pediátricos. Por que é importante esta referência? Porque, ao contrário de outras experiências, o programa de telesaúde na Argentina nasce da necessidade que é vista de um ponto de vista de um setor de alta complexidade. Este fator é uma referência nacional, temos 24 jurisdições ou províncias, e nesta unidade de saúde, todos os trabalhadores de saúde e as suas 42 especializações são oferecidas de forma solidária para oferecer serviços contínuos por meio desse modelo de intervenção chamado de telesaúde. Para vermos o que é essa transformação digital, contamos. Na verdade, o hospital foi inaugurado em 1987 e em 97, 10 anos depois, começamos a oferecer esses serviços. Nesse então, a maior tecnologia disponível era o telefone e o fax, e isso é o que vem aqui na tela, a primeira consulta que nós recebemos da zona norte do nosso país, um país com uma distância bastante vasta. Essa imagem serve para mostrar, como mencionado frequentemente, e já ouvimos o Marcelo e outras pessoas em outras ocasiões, as tecnologias são necessárias, mas nem sempre suficientes. Nessa distância e naquele momento, o fax e o telefone eram a tecnologia existente, mas a partir daqui começamos a gerar toda uma trama, uma rede no setor de saúde, através da qual entendemos as necessidades das pessoas com várias enfermidades nessa faixa etária pediátrica, e que essas distâncias tão grandes, tudo se dificulta, e por meio dessa modalidade, nós conseguíamos reduzir doenças, tanto das crianças como das suas famílias. Aqui temos também uma referência histórica desse percurso de 27 anos oferecendo serviços de telesaúde, apesar de termos iniciado com apenas um telefone e um fax. Eu gostaria apenas observar alguns pontos importantes. Por exemplo, em 2002, geramos um subsídio através da OPS que nos permitiu promover um projeto de transferência de modelo de gabinete de comunicação à distância de telesaúde do Hospital Garrahan para outra província da Argentina. E depois de apresentação de relatórios à OPS, isso nos permitiu que o Ministério de Saúde, no ano de 2005, gerasse um incentivo também para o programa de referência e contra-referência com base nessa transferência de modelo que foi iniciada nas várias jurisdições do país. Hoje, temos 320 vetores de saúde pública no país, a vários níveis de complexidade, desde o primeiro nível até maiores complexidades, com escritórios de comunicação à distância, trabalhando de forma sistematizada, com a mesma lógica, oferecendo esses mesmos serviços. Claro está, o Ministério de Saúde, na promoção desse modelo, começou a gerar, com o apoio do BID, a partir de 2011, obter subsídios para poder equipar todos os equipamentos de videoconferência que
que existia na época, que era feita não pela internet, mas sim pelas linhas telefônicas, e conseguimos equipar 140 desses nós, desta rede, algo que foi importante porque criou um marco a partir do qual nós começamos a fazer videoconferências que não só geríamos as consultas à distância com um modelo assincrônico, mas também com um modelo sincronizado, gerando maior conhecimento sobre esse tipo de serviços. Dessa forma, em 2014, o Ministério da Saúde definiu também que este programa internacional deveria ser transformado numa política pública, gerando então o primeiro Plano Nacional de Cibersaúde. E depois, com as mudanças de autoridades e de políticos no país, tudo isso foi mudando de nome, mas não mudando, na verdade, esta rede de serviços de saúde que são providos com esta lógica de rede. Para nós, isto tem sido marcos chaves que foram mais transformadores do que ainda que a pandemia, onde nós conseguimos oferecer estes serviços de telesaúde, tanto sincronizados como não sincronizados, que foram feitos nos primeiros 15 anos entre provedor e que foram então começados a ser providos a nível domiciliar, a partir de um programa acompanhado pelo Ministério de Saúde como política pública. Contamos também com um escritório de comunicação à distância e telesaúde na base de Antártica Esperança. É a única base de Antártica com cuidados pediátricos apoiados nesses modelos. Outros marcos importantes, preferivelmente aquilo que foi sendo dialogado, foi importante podermos ter estabelecido necessidades específicas de cuidados. E repito, isto baseado num setor de alta complexidade, surgindo a partir daqui programas específicos, como aqueles vinculados ao cuidado de pacientes em unidades críticas, linhas de cuidados especializados, como, por exemplo, enfermaria, com programas especiais em que esses enfermeiros chegam aos domicílios para poder oferecer os cuidados de acompanhamento necessários. E no ano de 22 e 23, nós criamos programas de capacitação e informação contínua para todos os trabalhadores de saúde de diversos estabelecimentos, tanto profissionais como não, sabendo que, para que essa modalidade de intervenção de saúde funcionar, é essencial a participação de todos os trabalhadores de saúde, para além dos médicos. Por isso é que o termo telesaúde é tão adequado, porque é um campo amplo em que interconhecimentos e disciplinas estão em jogo, que nos permitem não só de prover atividades em campo de cuidados, mas também a própria educação permanente de trabalhadores de saúde que estejam em locais remotos, como também transferência de modelos, como eu falei há pouco, ou seja, um modelo que foi sistematizado na Argentina. Essa imagem, para nós, é muito interessante. Nós vemos no mapa da Argentina, que vem do lado esquerdo do ecrã, da tela, onde vêm os vários nós das jurisdições, a partir das quais aquele ponto norte, que é mais longo, desde a Antártica até ao norte da Argentina, onde temos outro escritório que provê estes serviços abrangendo assim mais de 7.500 quilômetros, ou seja, dando acesso e conectividade através desses modelos de intervenção. Para falarmos dessas grandes inovações, eu vou enfocar-me em teleconsultoria,
E com todas essas redes públicas, nós temos vários modelos de serviço de telesaúde, que foram também muito dinâmicos, especialmente nesses últimos anos, especificamente no que se refere à pandemia, em que integramos serviços inovadores que foram, na verdade, adequados às diferentes necessidades das comunidades, não só dos pacientes, como necessidades dos próprios dos trabalhadores de saúde, com a criação de linhas de cuidados específicos. Então, temos teleconsulta de segunda opinião de provedores, como sincronizados ou não, teleconsulta provedor-paciente com assistência, que nesses últimos anos, a teleconsulta de provedor-paciente, a diferença é que esse paciente assistido, esse paciente, na verdade, está sendo acompanhado por um trabalhador de saúde, seja de um centro rural, como de um centro de segundo nível, para que possa ter continuação de cuidados com especialistas de um setor de alta complexidade. E depois temos programas específicos, como eu falei, que estão relacionados com as unidades de cuidados intensivos, em que o nosso próprio hospital, com seus cuidados intensivos, se conectam com terapias intensivas de 5 jurisdições para evitar transferências de pacientes em condições altamente críticas, dada a complexidade das suas patologias, exigindo cuidados de equipes especializadas de uma instituição, para que eles possam receber esses cuidados remotamente. Então, eles são acompanhados e apoiados entre essas equipes para evitar que esses pacientes, em condições muito graves, em que qualquer movimento e transferência possa piorar a sua situação de saúde, possam, na verdade, receber esses cuidados com especialistas que exigem certamente as necessidades de transação. E temos as enfermagens, essas enfermarias trabalham com grupos de pacientes específicos que exigem cuidados específicos, como medicamentos específicos para. Ou seja, para eu poder explicar um pouco qual é nossa comunidade específica, são os pacientes que voltam às suas casas com ventilação não invasiva, por exemplo, ou tratamentos de quimioterapia ou radioterapia, ou que voltam depois de uma cirurgia bastante complexa. Nós podemos cuidar a 40% da população pediátrica com câncer pediátrico, para podermos ter uma cobertura social, e isso faz com que o trabalho realizado seja de alta importância. Temos um canal direto para que as pessoas das comunidades que nós acompanhamos nesse hospital possam, na verdade, entrar em contato para dinamizar alguns dos processos relacionados com turnos ou qualquer coisa que tenha a ver com acelerar consultas simples, como, por exemplo, a renovação de uma receita médica, etc. Motivo pelo qual eu gostaria de enfocar essa teleconsultaria. Nós fomos adaptando novos modelos de serviço de acordo com as necessidades que foram surgindo nesta rede federal pediátrica. Em termos de teleeducação, nós temos várias atividades, mas eu queria mostrar as imagens seguintes para mostrar o que nós fazemos. Aqui à esquerda da tela, vemos aquilo que nós chamamos de escritório de comunicação à distância do nosso hospital. Aqui temos a gestão, gerenciamento de todos os serviços de saúde,
com a coordenação de redes de comunicação à distância, através da qual usamos nosso amplo grupo com interconhecimentos e, nesse espaço, nós levamos a cabo tudo o que tem a ver com a consultoria assincrônica, ou seja, com tecnologia que nos permite receber essas consultas com a plataforma de saúde e comunicação à distância disponibilizada pelo Ministério da Saúde Nacional, permitindo criar um ambiente seguro para a transmissão de informações sensíveis. Essa plataforma tem capacidade para trabalhar a nível federal e local dos pacientes que são interconsultados, com identificação específica dos trabalhadores de saúde que possam fazer referência às suas consultas com base no setor de saúde ao qual pertencem. Aqui temos também a possibilidade de utilizar esse canal através de um e-mail, ou seja, com um domínio registrado num domínio institucional, através do qual recebemos consultas também. Do lado direito vem como nós integramos esses serviços e como podemos adicionalmente oferecer serviços de videoconferência através de um sistema próprio. Aqui temos algumas imagens que nos pareceram importantes, porque falamos de que podemos, ao longo desses anos, nos permitir ultrapassar obstáculos, especialmente aquilo que teve a ver com a resistência inicial dos trabalhadores de saúde em adotar esse modelo de serviços, através do qual nós não podemos ver nem tocar no paciente, mas tudo agora evoluiu e, como foi bem dito no início, hoje mais de metade da população não tem como receber os cuidados necessários e a telesaúde é uma intervenção com a qual eu totalmente concordo, porque nós vemos cotidianamente que com esses distintos serviços, por exemplo, como temos uma consulta na tela acima, em que participam vários especialistas, consultando um paciente que está sendo cuidado pela sua equipe local de saúde, tratando do seu problema. Logo abaixo, vemos como podemos, para além de assistir à distância, capacitar permanentemente os trabalhadores de saúde, ou seja, a equipe de enfermagem de emergência do nosso hospital, que trabalha com um modelo de simulação, realizando capacitações de triagem através de telesimulação. Em cima, vemos uma imagem que vemos uma modalidade que se chama telecoaching, que através de algo remoto no nosso país, por exemplo, aqui nesse momento, os Estados Unidos estavam presentes, conectados através de uma videoconferência na internet com imagens que usam a captação através de estratégias de simulação clínica, um procedimento endoscópico, e como isso é guiado de forma remota por um profissional mais especializado. Embaixo temos uma imagem da pandemia, com consultórios virtuais que estão preparados adequadamente para possam ser ambientes seguros em que apenas o profissional de saúde que oferece esses cuidados do outro lado possa, na verdade, fazê-lo sem poder estar sujeito à intrusão de alguma outra pessoa que possa, na verdade, interferir de alguma forma. E as outras imagens do lado direito da nossa tela, nós vemos algo necessário tanto com a gestão como capacitação contínua. Para mim, isso é muito importante, tem a ver que nós trabalhamos em forma contínua com todos os
do hospital, com quem faz parte da rede, em capacitação e informação contínua e de forma transversal, tanto os médicos como enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, kinesiologia e o pessoal administrativo, para que seja possível gerar novas formas de oferecer esses serviços, através dos quais todos se sentem participantes. Muito interessante, porque é uma gestão da mudança na qual as pessoas se sentem empoderadas, munidas do que necessitam para poder oferecer melhores serviços à distância, de qualidade, para mitigar as doenças existentes. Em cima, nós vemos imagens do nosso programa Teleuso, uma teleenfermaria que é domiciliar, com imagens ligadas às capacitações que nós fazemos para toda a rede. E embaixo temos uma imagem que gostamos muito, relacionada com a representatividade das pessoas que nós conhecemos nos territórios, com todas as pessoas que trabalham remotamente, porque isto gerou essa rede que se transformou praticamente numa família, em que cada um dos trabalhadores de saúde se reúnem nos nossos próprios locais de trabalho, compartilhar de experiências e conhecer o contexto para que possamos gerar melhores oportunidades de atendimento por meio desses serviços. Hoje, eu reitero, esta malha mais importante na verdade, são as pessoas que tomam melhores decisões com processos específicos de acordo com os modelos de telesaúde e com tecnologia mais adequada para este fim. Hoje, os obstáculos da nossa rede são, pelo menos no nosso país, a desigualdade de acesso à tecnologia e todas as brechas de acesso entre zonas urbanas e rurais que têm acesso limitado a esses serviços. Outra lacuna tem a ver com a interoperabilidade entre sistemas. Não temos ainda integração adequada dessas informações e esse é o motivo pelo qual eu mostro essa imagem agora, na qual nós vemos duas metas que ocorreram nessa situação. Uma, o nosso hospital. Na Argentina, não temos ainda um histórico unificado. Temos setores de saúde que ainda têm com quadros físicos ainda em papel, outros têm outros desenvolvimentos, outra que será contada pelo Santiago, que tem a ver com a implementação para que pouco a pouco possamos contar com um histórico técnico mais unificado. Nosso hospital tem um desenvolvimento de mais de 15 anos de um histórico clínico digital, e em 2012 nós definimos e decidimos começar a trabalhar na incorporação e integração do histórico clínico eletrônico à distância. Em 2014 ele foi implementado, ou seja, todos os pacientes consultados à distância chegam através desses dois canais que eu mostrei, que são as teleplataformas de saúde institucionais, com as informações que são colocadas nesse histórico clínico do hospital. Se em algum momento esse paciente tem que ir ao próprio hospital, o que aconteceu à distância existe também no próprio hospital. Isso é essencial para nós. Nós também evoluímos nesse estado, nos status chamado de... Porque podemos evoluir graças ao acompanhamento da gerência sistemática do hospital, assim como outros atributos que vão agilizar todas as questões de gerenciamento e das consultas à distância em torno desse hospital. Em 2023,
Eu volto a repetir que temos esse sistema de atenção à distância no nosso país, nesse hospital, surgiu através da situação de solidariedade sanitária. Muitos dos pacientes que nós assistimos nesse hospital contam com uma cobertura social e, assim, o nosso hospital pode incorporar essas questões específicas que permitem àqueles que têm uma cobertura ter acesso ou poder faturar essas coberturas e, assim, ah, transformar isso em investimentos. Portanto, eu sei que eu já tenho pouco tempo e para encerrar, me parece que um dado importante mostrar que até 2019 as teleconsultas e a parte assistencial era entre 10 mil, entre 10 e 11 mil. E agora, claro, no contexto da pandemia houve um acréscimo muito grande, chegamos até quase 95 mil consultas à distância. E entre 2022 e 2023, nós temos aqui como isso foi se estabelecendo aquilo que acontece na maior parte dos países. A modalidade de teleconsulta está se estabilizando e fechamos 2023 com mais de 37 mil teleconsultas de assistência à distância. Eu acho que chegamos aqui ao final, apenas um dado interessante que tem a ver com a redução dos travados desnecessários. Tudo que foi realizado nesse setor, entre 92% e 93% das teleconsultas, ao longo dos anos, são resolvidas sem a necessidade de transportar-se para o lugar. Se pensarmos nos quilômetros que eu falei em relação ao meu país, fica fácil entender a facilidade dessa ferramenta. E então, ficam também incluídos os custos tangíveis e intangíveis. É importante isso como indicador de eficiência operativa. Agradeço a todos. Perdão se eu passei um pouco do meu tempo. E eu, então, temos aqui algumas das lições aprendidas, encerrar dizendo que usar as tecnologias digitais simples e seguras, entendendo que a telesaúde não é mais apenas uma interação de segundo nível de atendimento. A pessoa pode receber uma atenção de cuidados para a saúde através da telemedicina. Doutora Celeste. Muito Excelente la presentación. obrigada, excelente Disculpe apresentação, doutora Celeste. por los Perdão que tiempos eu ya se tenha acaban. cortado, Tenemos por lo menos porque un minuto temos de pelo menos, preguntas que queremos tenemos ter, preparadas. claro, algum tempo de Así que ahora pergunta. paso Então, rectamente agora a eu la vou passar a doctora palavra Santiago diretamente Pesci ao para Dr. escuchar un poco Santiago sobre Pesci qué para está ouvir um pasando pouco dentro de mais sobre o que Argentina vem con buenos Aires. acontecendo na Es todo tuyo, Argentina. doctor. Adelante. Então, por favor, o senhor tem a Bueno, muchas palavra. gracias. Ok, muito Bueno, ya obrigado. después de Celeste, mi É compañera até y difícil con mesmo falar experiencia depois da Celeste, uma a nivel companheira nacional. Bueno, un querida, que poco, tem mi nombre es uma Santiago ascendência Pesci, muito soy grande economista de na formación, nossa estoy área. Eu actualmente a sou cargo de la Santiago Pesce, eu Dirección sou Provincial de economista e Estadística y agora eu Salud estou Digital na en direção de el saúde Ministerio de Salud de la digital provincia de no Buenos Aires, Ministério de que, Saúde na como província de comentaba Buenos Celeste, es Aires. uno Como de o los Celeste disse, 24 é uma das ministerios um a dos nivel 24 de gobiernos ministérios, provinciales né, em termos de a nivel governos nacional. provinciais La e provincia de governos Buenos Aires nacionais. para A pensar província un de poco Buenos y Aires, para que recuperando possamos lo colocar em que mis consideração, em anteriores contexto, expositoras o que, traían, que as la provincia de expositoras Buenos anteriormente Aires es falaram, a un lugar província en de donde Buenos la Aires telesalud y é la o lugar telemedicina onde a tienen telesaúde e a telemedicina una oportunidad tem uma de mejora en oportunidade grande para accesibilidad melhorar muy o importante. Es acesso una dos provincia con pacientes más a de sistemas de 300.000 saúde. É uma kilómetros cuadrados, província en donde viven com uma 17 grande millones de distância, personas, onde vivem lo que 17 significa el milhões de pessoas, ou seja, 38% de la 38% da población a nivel população nacional nacional. da De esa Argentina. población, el Nessa 62% população, cuenta con un a seguro população de tem salud, mientras que el um seguro de 38% saúde e depende 38% exclusivamente de la dependem cobertura exclusivamente da pública cobertura estatal. pública Y estatal de es saúde. una provincia E a muy província extensa en que términos tem, que é muito geográficos, ampla, muy geograficamente voluminosa en términos falando, de población, pero e desigualmente diversa distribuida, ¿no? El em termos de população, 76% mas com uma de esa población distribuição se concentra en los 40 municipios del diferente. área metropolitana 76% da população está na de área la provincia de metropolitana Buenos da Aires, que província de también Buenos coincide Aires, con que el área também de mayores coincide com a deudas, de área de mayores inconvenientes maiores y de mayores necesidades inconvenientes e básicas maiores necessidades insatisfechas. básicas de Cuando saúde. para caracterizar un poco Para la distribución de la caracterizar um oferta dentro del pouco sector a público de salud, oferta la provincia de cuenta saúde con más de pública, 3.000 a establecimientos província de tem salud mais de 3 mil dentro estabelecimentos de del sector saúde público de salud, dentro do que setor significa público de
atendimento, ou seja, aproximadamente entre 30% e 40% dos estabelecimentos em termos provinciais. A atenção primária, os centros de atenção primária estão a cargo dos governos provinciais, perdão, dos governos municipais, e a província, basicamente, está encarregada de fazer a atenção de segundo e terceiro nível. E também essa é a característica de que muitos municípios do interior, o setor público é o único prestador de serviços de saúde. Ainda assim, no início da gestão, nós realizamos uma análise em relação à nossa distribuição desigual de população e também em relação à oferta de saúde também desigual. Então, nós identificamos questões de equidade no acesso às ofertas de saúde, classificamos os municípios da província entre a pior situação econômica, a melhor situação econômica, e assim encontramos uma distância, às vezes, de 1 a 3 nessa relação dos centros de atenção primária para cada 100 mil habitantes. Cada 100 mil habitantes tem um estabelecimento de maior complexidade, e dentro deste quadro, justamente para poder analisar um pouco melhor, essa é a nossa introdução em termos globais dos estabelecimentos de saúde, em termos das potencialidades da telemedicina. Nós temos a distribuição, primeiro a disponibilidade e especialistas nacionais, médicos especialistas fundamentalmente formados nas instituições públicas, mas que também estão concentradas nas áreas centrais. Na Argentina não tem problemas significativos em termos de volume de médicos e provedores de saúde, mas sim de distribuição desses profissionais nas diferentes províncias. Aqui temos um quadro mostrando os padrões internacionais e a comparação com a Argentina e com Buenos Aires especificamente, mas temos a questão, como falei, de distribuição, e tanto na formação, mas também na quantidade de especialistas dentro do território da província. Se nós considerarmos na Argentina, os títulos de especialização exige a realização de práticas de residência especializada para que possam analisar essa desigualdade da introdução. Nós temos especialistas em territórios da província e uma das formas de nos cercarmos a essa questão, apenas 58 dos 135 municípios têm residências ativas especializadas, de residências, como falei, das especialidades médicas. E muitas vezes esse é apenas um proxy em relação à distribuição desigual de especialistas no interior da província de Buenos Aires, porque a formação vai, então, apenas repetir e espelhar aquilo que acontece nos lugares de formação, são aqueles lugares onde também os profissionais acabam se instalar e continuar a sua vida profissional. E nesse contexto, nós temos aqui, na ideia das províncias com uma grande extensão territorial, um grande volume de desigualdades e distribuição da oferta de saúde. Eu acredito que, como os apresentadores anteriores falaram do potencial da telesaúde para melhorar o acesso e a continuidade dos cuidados dos pacientes, assim como uma integração dos sistemas de saúde, que é uma das grandes questões que nós temos em termos nacionais e provinciais, e para isso que estamos trabalhando para melhorar. O que viemos fazendo então na província de Buenos Aires? Trabalhamos em 4 eixos. Por um lado, nós queremos oferecer uma estratégia de atendimento de telesaúde para as primeiras informações primárias, também as teleconsultas de acompanhamento, além da primeira opinião médica, mas também dentro das instituições e dentro do conjunto de uma segunda opinião médica entre equipes e profissionais de saúde para poder potencializar esse atendimento e poder resolver as questões que foram levantadas na primeira consulta. E assim contamos com a experiência de outros profissionais e uma equipe para que
Assim podemos ter uma experiência mais ampla. E também uma experiência que tivemos em relação às redes, o potencial da telesaúde para melhorar também o acesso ao diagnóstico e ao tratamento. E neste portal, nós lançamos um portal que foi um produto mais simples no início desse ano, com diversas funcionalidades, como, por exemplo, o acesso às consultas, a informações e também as receitas eletrônicas, vacinas, e uma das funcionalidades seriam as teleconsultas de primeira opinião. E esperamos poder lançar esse projeto piloto com o gerenciamento da temporada de 2024, 2025. Nos momentos tivemos mais de 300 mil pessoas acessando e mais de 105 mil cidadãos que se inscreveram nessa experiência piloto. E um grande uso em relação ao acesso aos diferentes médicos, primeiro aos hospitais provinciais, e estamos trabalhando com o Centro de Atenção Primária de Governos, que podem oferecer os diferentes turnos através desse portal. Agora eu vou repassar rapidamente a questão das estratégias de telesaúde. Estamos trabalhando para favorecer a implementação de teleconsultas de primeira opinião e teleacompanhamento, a teleconsulta de segunda opinião e o consultório de atenção híbrida, ou seja, entre uma atenção de telesaúde e também um consultório com as cidades-chave. Tudo isso está sendo montado e tem um grande obstáculo que pode aparecer, porque paralelamente temos que trabalhar para poder implementar esses dispositivos que permitem que a telemedicina faça parte dessa prática, ou seja, para favorecer a saúde digital no território de Buenos Aires. Com isso, eu me refiro não apenas ao sistema que queremos utilizar, mas também me refiro a como vamos trabalhar com as diferentes equipes de saúde. Como a Celeste comentou, na província, nós estamos trabalhando dentro de um projeto de uso de registros ou históricos médicos eletrônicos. Nós estamos trabalhando com mais de 50 municípios com um modelo de o histórico de saúde dos pacientes, onde os diferentes governos provinciais vão fazer parte de um comitê de desenvolvimento e expansão dessa ferramenta de código aberto. E esse projeto tem o acompanhamento do Banco Mundial, e em outubro de 2023 nós aprovamos esse projeto que tem o objetivo de ampliar esse atendimento e também impulsionar a implementação de ferramentas e de projetos piloto de telemedicina em localidades de baixa incidência populacional e com questões de acesso a especialistas. E nessa questão, dentro deste marco, nós entendemos que é possível ter um maior potencial com o qual vamos trabalhando. Estamos, então, trabalhando no desenho dessas redes. Nós já definimos 20 áreas, hospitais, que serão a referência para a atenção de teleconsultas de segunda opinião, 7 linhas de cuidado e 23 especialidades, e 62 profissionais que têm uma consulta protegida, uma agenda de consultas protegidas. E é importante valorizar essa prática e também considerar o financiamento, né, claro, uma compensação salarial em relação a essa prática. Nós já definimos aqui desses 20 hospitais, 62 profissionais foram identificados com diferentes turnos e as suas pautas e consultas protegidas para a teleconsulta de segunda opinião, que vão poder fazer parte de consultas diretamente parte de um centro de atenção primária. Também criar um ambiente seguro onde essa prática possa ser formalizada, tanto em termos da solicitação de uma referência, como as respostas, as contrarreferências, e tudo isso vai acontecer através desse registro médico eletrônico que, como eu falei, estamos nesse momento implementando em mais de 500 estabelecimentos de saúde. Isso em relação às redes, me parece que justamente essas redes têm potencial de recuperar
Bom, participar dessa rede, nós temos que definir bem os processos onde o acesso à teleconsulta possa ser seguro e também que seja um ambiente de confiança para esse tipo de atenção primária. Por isso que para nós era essencial que nesse slide aqui, como vocês podem ver, ter um centro de atenção diretamente que possa ter uma consulta um dia, um horário estabelecido, um profissional já designado, onde vamos realizar essa teleconsulta. Com profissionais que estejam em hospitais de segundo ou terceiro nível. Comentei também outra experiência que estamos implementando na província com o acompanhamento do BID, que é a criação de redes de diagnóstico por imagem, que nos permite, nessa experiência, nesta rede, com o fim de aumentar a produtividade dos estabelecimentos que temos com investimento em equipamento de diagnóstico por imagem, mas talvez não tenhamos ainda profissionais suficientes para a elaboração de relatórios. Já temos 6 hospitais operacionais conectados à rede e os próximos 3 que estarão sendo implementados e mais de 30 estudos disponíveis na nuvem da província de Buenos Aires, cujos estudos podem ser acessados através dos 500 estabelecimentos partes da rede. 1.400 estudos feitos remotamente por uma equipe de especialistas de diagnóstico por imagem a nível central, que nos permite trabalhar num padrão de relatórios de 3 a 5 dias, dependendo da modalidade. Isto nos permite não só aumentar a produtividade, como unificar através da província na qual temos uma tomografia ou uma ressonância magnética, mas por algum motivo não temos profissionais capazes de produzir esses relatórios. Isso nos permitirá também fazer diagnósticos por imagens, avaliações de segunda opinião. Algo semelhante é que vamos trabalhar na rede de teleoftalmologia com base numa experiência de outro hospital, como o Hospital Cruce, com outras equipes de pesquisa da Universidade do Centro, que tem a ver com teleoftalmologia, acoplado também a IA, que nos permitirá também um sistema de registros médico-eletrônicos, aumentando esse controle oftalmológico com a captação de imagens para a prevenção de retinopatia diabética e para que possamos também usá-las por meio de outros membros de saúde, como, por exemplo, enfermeiros capacitados, e que não é necessariamente um médico de oftalmologia. E eu encerro dizendo que a apresentação da Celeste foi muito boa, porque nós temos pontos comuns em termos de lições e desafios, em termos de levar a cabo esta estratégia de saúde. Nós estamos em fase inicial, temos pouca experiência, mas para nós é realmente essencial, com base na experiência, pensar em estratégias para a implementação dessa telemedicina com projetos pilotos em territórios definidos, tópicos definidos, sendo necessário começar a formalizar o papel desses dispositivos nesses algoritmos de cuidados, e é muito relevante a difusão temática e a orientação desses hospitais com hospitais de referência de terceiro nível, de pediatria a nível nacional, aumentando a sua capacidade potencialmente para aumentar os benefícios, gerar confiança e referência entre os vários profissionais, a partir, talvez,
de equipes externas, ou seja, aquilo que nós estamos tentando fazer é como é que esse dispositivo se insere nas orientações e, para tanto, é essencial esses nós, entre aspas, de referência. A Celeste também comentou as experiências que tiveram no hospital em que ela trabalha, que a nível institucional é essencial coordenar todas essas estratégias. Nós estamos trabalhando nessa sala de gestão de usuários nos hospitais provinciais e temos que abordar as condições de segurança, interoperabilidade e segurança nos nossos aplicativos. Nada disso pode estar separado desses registros médicos eletrônicos e as condições do ambiente e do entorno. E também todos os meios de comunicação, como os cidadãos têm confiança, e nós temos que trabalhar nessa comunicação com os cidadãos para podermos, na verdade, favorecer a implementação dessas estratégias. Convido-os, por fim, a que visitem a página de saúde digital, onde nós detalhamos aquilo que nós explicamos aqui em sumário. Muito obrigado, Santiago. Apresentações excelentes e muito obrigado e parabéns a todos os nossos palestrantes. Foram todas muito interessantes. Infelizmente, não temos mais tempo para fazermos um painel com as perguntas, mas eu vou fazer uma pergunta e peço que respondam no chat público para que todos possam ler as suas respostas. E não esqueçam, nas perguntas e respostas, tem várias perguntas específicas para cada país, projetos do México, Argentina, tecnologias e como podermos ser mais inclusivos para poder ampliar esses projetos. Então, por favor, nos ajudem a responder a essas perguntas no Q&A. Mas para a pergunta que faço para que possam responder no chat, nós vimos que a telesaúde é essencial e também não é nova. No entanto, ainda temos desafios para podermos levá-lo à escala e institucionalizar em vários locais. Por favor, nos dê em uma recomendação para cada país específico e projetos específicos que querem, na verdade, levar à escala os seus projetos, ou seja, qual seria a recomendação específica sobre escalabilidade, todos esses detalhes que eu mencionei. Não esqueçam de digitar as respostas, porque não temos mais tempos para trabalhar ao vivo. Ao mesmo tempo, enquanto respondem remotamente no chat, eu vou pedir à doutora Frederica Setti, que é especialista sênior na equipe da América Latina, Caribe, da Prática Global de Saúde, Nutrição e População do Banco Mundial, baseada no Panamá, que nos dê algumas palavras de encerramento de nosso evento. Muitíssimo obrigado e muitas saudações a todos os participantes, painelistas e todos aqueles que trabalham para o BID, o PS, o Fernando, o Pablo, o Marcelando, o Agostino e a Jennifer. É um grande prazer participar neste segundo webinar desta série, que é organizada pela Lição para a Saúde das Américas entre a OPS e o Banco Mundial. Para nós, é uma aliança estratégica para coordenação e colaboração interinstitucional para ultrapassar as barreiras e acelerar o progresso dos países ao acesso eletrônico de saúde. Em abril, o Banco Mundial está comprometido em oferecer serviços essenciais de qualidade a 1.500 pessoas até 2030. Esse objetivo exige ações coordenadas entre governos e organizações que apoiam a extensão da abrangência dos serviços essenciais de qualidade, incluindo serviços para pessoas com doenças crônicas, que normalmente não estão incluídas nesses pacotes. Segundo, aumento de abrangência para aqueles locais não cobertos atualmente, como, por exemplo, aqueles em áreas remotas. Em terceiro, redução de obstáculos financeiros. Para tanto,
Com a aliança e com o banco, nós consideramos a transformação digital e a telesaúde como oportunidade para melhorar os cuidados primários de saúde, mas como estratégias para avançar e alcançarmos mais pessoas com serviços de qualidade. A pandemia acelerou a transformação digital da saúde com a introdução e extensão do serviço de telemedicina, mas hoje temos que levar esses serviços de telesaúde para que possam também ser uma resposta de urgência integrada nesses cuidados de saúde, visão alinhada com o conceito de digitalização da saúde. Como nós vimos em várias apresentações, não é apenas necessário usar serviços digitais, precisamos de uma evolução cultural e comportamental que favoreça a integração da telemedicina na forma como oferecemos esses cuidados. O Banco Mundial está apoiando os países da região na implementação de serviços de telesaúde com esse enfoque. Na Argentina, como mencionado pelos colegas, o nosso colega Santiago, o fortalecimento da Agência de Saúde Digital em Buenos Aires, favorecemos em primeira mão a garantia do design de um marco de governança e regulação do serviço para uma implementação bem-sucedida. No Panamá, como mencionamos no chat, nós apoiamos o governo para a implementação de um programa de telemedicina com pessoas com doenças crônicas e mentais, favorecendo principalmente esse deslocamento, promovendo a inclusão às áreas de mais difícil acesso, populações indígenas e também criando alfabetização digital. A telemedicina é uma oportunidade de não deixarmos ninguém para trás e chegar às pessoas mais necessitadas. Precisamos também oferecer acesso a serviços digitais às pessoas que não estão digitalmente alfabetizadas. Isso é essencial para colmatarmos essa grande divisa no acesso à internet e alfabetização digital e podermos criar realmente infraestruturas tecnológicas e investindo também nessas mudanças culturais e digitais, tanto da parte dos gestores, como provedores, como usuários. Da nossa parte, do Banco Mundial, nós reiteramos o nosso apoio aos serviços de telemedicina, apoiando os países na região à transformação digital com nossos aliados. E com isso, dou a palavra ao nosso colega Carlos, de informação de telesaúde e inteligência para a ação da OPS. Muito obrigado novamente. Muito obrigado, Frederica. Muito obrigado a todos. Foi realmente uma apresentação muito interessante, levando a cabo esses projetos que estão alinhados a partir da OPS, em conjunto com o trabalho coordenado do Banco Interamericano e também com o Banco Mundial. Marcelo Agostino, no projeto de telesaúde, nós vemos que essa é a única forma de avançar nessa lógica e fazer um trabalho coordenado com todos aqueles que estão envolvidos, permitindo avançar este apoio, cooperação técnica para os países, permitindo dar as ferramentas para que os países possam avançar nessa lógica em conjunto. Nós acreditamos que a telemedicina é uma ferramenta e não um fim tecnológico para a implementação tecnológica sem propósito, mas sim como ferramenta para a implementação de programas com o objetivo de ter um acesso cada vez maior a mais saúde, melhores cuidados e a abrangência das populações vulneráveis com cuidados de saúde cotidiana. Como Celeste mencionou e todos os apresentadores anteriores, que não é apenas uma questão de distância, como antes pensávamos. É uma questão de podermos nos organizar para não perder a oportunidade de cuidado e estarmos junto da população quando ela mais necessita. Para tanto, isso é um apelo
Antes era apenas uma chamada e um fax que pode resolver muitos problemas e nos levar aonde queremos. É um ponto de vista prático, operacional, disponibilizando programas de telesaúde que conta com plataformas para que os países possam utilizá-la como plataforma de teleconsulta, como estratégias, terminando a implementação dos próprios sistemas de informação de saúde, com ferramentas abertas que deem acesso a prontuários médicos integrados e módulos de telemedicina para que possamos ter a normalização e amadurecimento e integração de processos de cuidados aos sistemas de informação. Temos também programas de capacitação baseados em simulações, que vem atrás de mim, que é um curso de simulação ao qual convidamos todos a participar e do qual a Celeste fez parte como perita, como especialista. E nós disponibilizamos com mais de 40.000 alunos em toda a região, enfocando nas capacidades práticas e técnicas de cuidados baseados em telemedicina intensiva. Temos vários documentos criados em conjunto com o BID e com o Banco Mundial para podermos mensurar a maturidade do sistema para integrar a técnica de saúde, para vermos as capacidades dos profissionais e do que necessitam para poder avançar na integração com vários documentos de apoio para a criação de capacidades nos seus próprios países para que possam liderar essas estratégicas. Como vemos nas perguntas no chat, não há soluções únicas. A solução é podermos oferecer as melhores respostas às necessidades de cada país. Se há um país que se beneficia de um projeto de teleconsulta telefônica, começamos com o telefone. Nós acreditamos que a tecnologia tem que ser adequada às necessidades. A tecnologia tem que ser apenas a ferramenta, porque essa é a parte mais simples. A parte mais difícil, como a Jen mencionou, é poder trabalhar na gestão de mudanças culturais e comportamentais, oferecendo cada vez mais acesso à saúde, e nós acreditamos que estamos certos que a telesaúde poderá permitir essa mudança. Da parte da OPS, estamos totalmente disponíveis para colaborar com os países, e eu dou a palavra a Pablo Barroran, que é o chefe da proteção de saúde do Banco do BID, para que ele nos dê realmente as últimas palavras. Obrigado. Muito obrigado, Carlos. Frederica, eu gostaria de agradecer a todos os panelistas pelas suas apresentações e por nos apresentar as suas experiências e reflexões em relação à importância da telesaúde. Eu gostaria apenas de me referir a um tópico que é essencial para que possamos continuar avançando e vendo os resultados que tivemos e discutimos no dia de hoje. Isso está relacionado com a necessidade de trabalhar de forma alinhada e coordenada com as normas e os acordos. E, nesse caso, eu me refiro especificamente a uma publicação que nós realizamos no banco em 2020, que ela se refere ao marco normativo da telemedicina. Não há dúvida que a tecnologia é um elemento que vai ser democratizante a questões de saúde. Está comprovado que a falta de legislação específica nessa questão de telemedicina vai complicar muitas questões do uso da telemedicina. Depois da pandemia, apenas 6 dos 26 países com os quais o banco trabalha criaram marcos normativos para a telemedicina. Em alguns casos, existe uma legislação, mas a disparidade jurídica entre os países faz com que seja difícil chegar a acordos que possam fazer o teleserviço entre países. Então, para facilitar o uso da telemedicina de maneira geral e também da internacional especialmente, é importante contar com as normas e acordos regionais. No banco, nós apoiamos países para realizar essa transformação digital nacional, mas também incentivamos as regiões a conseguir esses acordos. Como foi mencionado hoje, em final de 2023, o Banco Mundial, nós criamos a Aliança para a Atenção Primária nas Américas. Estamos convencidos que vai ser com ferramentas digitais como a telesaúde que vamos conseguir atingir os objetivos dessa aliança e melhorar a qualidade de vida das pessoas da região.
Sem mais, o próximo e último seminário desta série de webinários sobre a atenção primária vai estar a cargo do Banco Mundial e acontecerá mais adiante este ano. Agradeço a todos pela sua atenção, pela participação. Eu quero agradecer também à OPS e ao Banco Mundial por esse esforço conjunto e vemos todos vocês no próximo seminário. Tenham todos um bom dia. Mas quantas palavras de encerramento essa gente tem, gente? Isso não era para ter acabado às 11h30?